E aí, pessoal, como é que tá indo até aqui? Olha, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma curiosidade que a gente não está esclarecendo aqui, você quiser mandar, pode usar aquele e-mail que eu deixei aqui, prof.leonardoribeiro10@gmail.com, né? Ali você faz uma pergunta, eu posso gravar essa resposta e deixar lá no meu canal, né? Inclusive, se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, você pode fazê-lo. Tenho certeza que vai me ajudar também a gente poder divulgar mais o trabalho, ajudar a divulgação do Evangelho e, consequentemente, também com mais inscrição a gente pode ampliar o alcance dos nossos cursos aí. Então nós já falamos sobre a Bíblia como palavra de Deus, ou seja, inspirada e autoridade divina. Depois nós falamos a Bíblia como livro. E agora a gente precisa entender de onde vem essa palavra Bíblia, de onde é a origem dessa palavra. O vocábulo Bíblia não se acha nos textos das Escrituras, consta apenas na capa. Você comprou uma Bíblia que tem ali na capa, diz assim, Bíblia. De onde então vem o termo Bíblia? O termo Bíblia vem do grego, a língua original do Novo Testamento, e é derivado do nome que os gregos davam à folha de papiro preparada para escrita. Então, uma folha de papiro pronta para ser escrita, o nome daquela folha era biblos. Um rolo de papiro do tamanho pequeno era chamado de biblion, e vários desses biblions, né, de várias desses papiros preparados para escrita era chamado de Bíblia. Então, o termo Bíblia, na realidade, é um termo no plural, seria mais ou menos isso. A Bíblia é a coleção de pequenos livros. Então, a Bíblia, ela não é um livro em si, ela é a coleção de vários livros. E o total, a gente vai ver depois, são 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Você que quer saber mais a respeito disso, acesse o curso que a gente tem sobre Conhecendo a Bíblia. E você vai ali poder ver a formação do cânon, você vai saber de forma mais específica o que cada livro desse fala, como eles foram formados, todo o desenvolvimento processual da Bíblia que nós temos hoje em nossas mãos, tá bom? Então, devido à Bíblia formar uma unidade perfeita, mesmo a palavra Bíblia sendo um plural, ela acaba significando o livro, um livro por excelência, porque são vários livros que eles formam uma unidade, nós temos a Bíblia, e a partir disso nós podemos compreender que mesmo tendo uma lacuna temporal do primeiro autor, Moisés, ali em 1491 aproximadamente, até João, 99 depois de Cristo, então essa lacuna de mais de 1500 anos, nós sabemos que eles falam sobre a mesma coisa. O homem que se afastou de Deus, o homem precisa voltar a Deus e Jesus é aquele que nos leva de volta a Deus. Então, o tema central da Bíblia é Jesus. Então, ele é o que a Bíblia trata sobre a pessoa do Filho, né? Só para a gente poder compreender, eu já citei aqui o termo Bíblia, já falei Escrituras, já falei Sagradas Escrituras, porque há vários nomes que dentro do próprio texto bíblico eles chamam a Bíblia. O termo Bíblia não aparece dentro do texto, mas outros nomes são dados à palavra de Deus dentro da própria Bíblia. Por exemplo, Mateus 21:42, Escrituras. Romanos 1, verso 2, diz assim, Sagradas Escrituras. Isaías 34, verso 16, diz, Livro do Senhor. Hebreus 4:12 diz, Palavra de Deus. Romanos 3:2 fala, os oráculos de Deus. Lucas 16:29 diz, Lei e Profetas. Entende? Não aparece o termo Bíblia, mas aparecem vários outros nomes pelo qual a Bíblia ela é chamada. São aspectos curiosos que a gente precisa compreender, porque às vezes a gente fica buscando algumas coisas e acaba não compreendendo que esses termos, por exemplo, não estão dentro do texto escrito. Vamos lá para o próximo ponto? Tópico de número 6, estrutura e formação do Velho e do Novo Testamento. Nesse tópico 6, a gente vai falar mais de uma organização, de uma classificação dos livros, uma estrutura e como foi essa formação. Quanto à estrutura, a Bíblia se divide principalmente em duas partes.
o Antigo Testamento, ou Velho Testamento, e o Novo Testamento, tendo um total de 66 livros, como eu falei, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. O Antigo Testamento ele foi escrito para os judeus, para os hebreus, e o Novo Testamento foi escrito para os judeus e para os gentios, os quais nós fazemos parte, tá bom? A palavra testamento, que é justamente essas duas classificações que nós temos, o Antigo e o Novo Testamento, ela vem da palavra hebraica berit e significa concerto. No Novo Testamento é o termo grego diatique e significa aliança ou concerto, ou testamento, que foi o termo utilizado aí para tanto o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O termo no grego ele mostra que a morte de Cristo, o testador, ele selou a nova aliança. Então, essa morte e o selar da nova aliança trouxe a nós a garantia de uma herança em Cristo, como é descrito em Romanos 8:17, Hebreus 9, verso 15 ao verso de número 17. O Antigo Testamento, de forma mais específica, ele tem 39 livros e originalmente ele foi escrito em hebraico, né, tendo ali o aramaico também como base, que é línguas originárias ali da Babilônia. E tem algumas palavras em persa, então é interessante você saber disso. O Antigo Testamento escrito em hebraico, aramaico e com algumas palavras em persas. O Antigo Testamento ele tem uma divisão classificada em 4 grupos, que para nós é originário aí da Septuaginta. Para os judeus, a divisão do Antigo Testamento para eles está em 3 grupos. Para nós, está em 4 grupos. Isso é importante. Quais são esses 4 grupos? Lei, história, poesia e profetas. Como funciona isso? É assim, ó. Lei são 5 livros, né, de Gênesis a Deuteronômio. História são 12 livros, de Josué até Esther. Poesia são 5 livros, de Jó a Cantares. E os profetas está dividido em 17 livros, que tem tanto os profetas maiores quanto menores. Os profetas maiores são 5, que é de Isaías a Daniel, e os profetas menores são 12, que é de Oséias até Malaquias. Quando a gente fala o termo maiores e menores, a gente não está se referindo ao grau de importância deles, que um era maior do que o outro. Na realidade, a gente está falando a respeito do tempo, né, de duração do ministério. Então, Isaías teve um período ministerial bem maior e o resultado disso é também um livro maior. Então, alguns tiveram um tempo ministerial menor, de 1 mês, 2 meses, 1 ano. Então, consequentemente, a quantidade de escrito deles é menor e o seu livro, consequentemente, é menor. Para conhecer também mais especificamente o Novo Testamento, ele tem 27 livros, ele foi escrito em grego, a gente chama de grego koiné, né? Com exceção de Mateus, que as pessoas acreditam, os estudiosos, que ele foi escrito em aramaico, porque o objeto o qual ele se destinava eram os judeus, então eles precisavam escrever na língua que os judeus poderiam ter melhor acesso. O Novo Testamento ele tem também 4 grupos, a divisão dos livros do Novo Testamento. A biografia, que fala sobre a história de Jesus, são 4 livros, de Mateus até João. A história, que é um livro, é o livro de Atos. As epístolas, que são 21, de Romanos até Judas. Nós temos um livro, que é a profecia do Novo Testamento, que é Apocalipse. É importante você saber que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, os livros não estão organizados em ordem cronológica. Então é importante você saber, né? O primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento, a maioria dos estudiosos nos apontam, foi o livro de 1 Tessalonicenses, a carta de 1 Tessalonicenses, depois vieram os outros. Então às vezes a gente acha que está em ordem e não está. O primeiro evangelho a ser escrito considera-se que foi o evangelho de Marcos. Então não está em ordem, vem Mateus, Marcos, Lucas e João. Então não há uma ordem cronológica também no Novo Testamento, tá bom? Continuo afirmando, se tiver alguma dúvida, se você tiver alguma coisa que você quer conhecer mais, mande para o e-mail prof.leonardoribeiro10@gmail.com a sua pergunta e a gente vai tentar esclarecer aqui.